História do Victor? Velho, vamos entender a treta do Victor com Jace. Universo lúdico, Victor e Jace. Vamos entender qual que é a treta. Victor versus Jace, história explicada. League of Legends. Lorezinha com tacas. Ó, você aí. Ah, vai tomar no cu, porra. X Magal, você é sub, mas você vai tomar um timeout por tal difamação, velho. Foda-se. Tomar no cu, porra. Suas peles parecem Se transferíveis. fuder pra lá, porra. Renuncie à carne. Submeta aos meus projetos. Até o momento, ninguém sobreviveu aos testes preliminares. Seus corpos são frágeis demais. Se não se adaptar, será removido. Coincidência? Acho que não! O que a gente mais vê na temática steampunk e cyberpunk de livros, jogos, filmes, cultura nerd em geral é a filosofia da ética aplicada à tecnologia. O homem e a máquina. Hoje, um não vive sem o outro. Ainda é preciso do talento do homem para evoluir a tecnologia da máquina. Mas, e quando isso não é mais preciso? Hoje, a gente vai entender a rivalidade entre... Enfrente o futuro. Unam-se a gloriosa evolução. Jace e Victor, o defensor do progresso humano e o arauto da evolução gloriosa das... O defensor do quê? Unam-se a gloriosa evolução. Jace e Victor, o defensor do progresso humano e o arauto da evolução gloriosa das máquinas. Já permita que seus Sou fechado com as máquinas não, hein? Já falo pra vocês logo. impulsos nervosos se transformem em Não energia sou cinética fechado com desse as like máquinas. e bora ativar esses neurotransmissores. Não sou fechado com as máquinas não, mano. O que a gente sabe de Piltoverizão até hoje? Oshiravazão era uma cidade portuária de 6.000 anos que sobreviveu à queda do Império Shurimani, a Grande Guerra dos Darkin, o reinado do Revenant de Ferro e as Guerras Rúnicas. A reconstrução da civilização de Runeterra é o que trouxe a riqueza cosmopolita da cidade e fez ela se tornar o centro mercantil do mundo. Mas em algum momento, clãs de Zaun fizeram alianças e segregaram a cidade. Madarda, Ferros, Jopara, Holoran, Stanwick, só a Alphaville de Zaun, os mais bem-sucedidos financeiramente com o comércio marítimo, que moravam na parte de cima de Zaun porque teve uma exploração mal sucedida no passado. Essas famílias tentaram fazer uma explosão controlada no istmo que era Zaun. Os oceanos leste e oeste eram separados e com a explosão conectariam os dois mares e eles teriam acesso por uma galeria abaixo de Zaun. Só que essa explosão virou um acidente que modificou a demografia de Zaun. Toda uma parte foi rebaixada para abaixo do nível do mar e não existe mais istmo. Agora virou um vale, uma depressão por onde passam o Mar do Conquistador, o Mar do Guardião e o Rio Pilch. A parte rebaixada ficou o que a gente pode apelidar aqui de Baixa Zaun, e acima, na parte elevada, Alta Zaun. As famílias continuaram explorando... Mas Zaun não fica ali em Piltover? Ou eu tô doido? Não fica ali? Derege? Ou eu tô confundindo a história? os mais pobres e Piltover foi estabelecida quando inauguraram também os portões solares. É o Precoces, né? O Precoces. O cara vai explicar, pô. O cara vai explicar. Eu tô aqui querendo, porra. Esse dia é comemorado até hoje como o Dia do Progresso. Com os portões solares, Piltover fazia uma rota que passava por cima de Zaun, além de bloquear o sol para os Zaunitas que passaram a viver na escuridão.
Os Zaunitas Aí é também foda. ficaram sem o Yo, cascalho Zaunitas! deles de pedágio, impostos, etc. da rota marítima. Mas os piltovenses ainda precisavam da mão de obra zaunita para fazer indústria, o único meio de vida que acabou restando para os Zaunitas. Além disso, toda a indústria foi construída por cima de Zaun, se espalhando por Zaun. Piltover literalmente cagava em cima de Zaun. E tudo o que escorria dessa indústria de Piltover, É matéria-prima, químicas, invenções velhas, material obsoleto de laboratório, tudo isso era reaproveitado pelos Zaunitas, que passaram a superar as invenções piltovenses. Eles aprimoravam coisas velhas, inventavam coisas novas e vendiam para os piltovenses, que se aproveitavam dessas invenções, diziam que era deles a ideia e propriedade deles, e assim Zaun cinemática continuava é essa? Eu sendo não pobre lembro. e explorada. Quantos É do Runeterra, não é? Essa cinemática? Acho que é, não é? pilts são necessários para fazer um martelo? Nenhum. Ele é feito em Zaun. É com esse contraste que nascem duas mentes geniais, uma em berço tecnomatúrgico e outra no entresol de Zaun, que nem é a pior parte de Zaun, é só o Rio de Janeiro de Zaun. O Sumidouro é a pior parte. Que Daí você isso, coloca universo nos lúdico? comentários o que é Calma aí, equivalente ao pô. Sumidouro no nosso mundo. Adoro atacar pilts com seus próprios brinquedos. Calma aí, O calma Victor aí. nasceu com aquela mesma mente genial e altruísta que o Echo também tem. A escassez de recursos desperta saídas criativas e ele criava invenções que melhoravam a vida das pessoas. Mas alguma coisa mudou no meio do caminho. Você é tudo que deu errado em Zaun. Por Porra, um o Victor é do desejo mal? de impor ordem e certeza sobre o mundo, ainda adolescente, ele pesquisou os vários acidentes de Zaun e descobriu que quase todos eram resultados de erro humano, não mecânico. Ele passou a trampar na indústria de Zaun, melhorando equipamentos e ferramentas de trabalho, deixando elas mais seguras a ponto de ter 0 acidentes de trabalho. De certa forma, só aí ele já teria resolvido o problema estatístico levantado, né? Mas a ambição dele era maior que isso. Submeta aos meus projetos. Caralho, Essa foi só uma mané. forma de conquistar fama e poder ascender na hierarquia da engenharia da indústria de Zaun. Com essa fama, aos 19 anos, ganhou uma vaga na prestigiosa Academia de Tecnomaturgia de Zaun, que fica no calçadão de Zaun, quase conectado a Piltover. Mas o professor Stanwyck, de Piltover, convenceu o Victor a sair de Zaun e ir para a Academia de Piltover. Lá, ele poderia trabalhar nos laboratórios mais avançados e ter acesso a todos os recursos que a Cidade do Progresso tinha a oferecer. Função sobre a forma. Logo tudo mudará. É nesse momento, com a abundância de recursos e com a ideologia de que os humanos é que são o erro do trabalho industrial, que entre um projeto e outro para satisfazer os professores da academia, ele trabalhava num projeto ambicioso e pessoal de criação de autômatos senciente. Golems com uma consciência básica, mas com o propósito único de ajudar os trabalhadores zaunitas. Energizado e pronto para servir. Entre um projeto enfadonho e outro, o Victor trabalhava com outras mentes geniais, mas também enfadonhas. O único gênio com intelecto Enfadonhas. razoável pro Victor era Jace. A força é fruto do progresso. O Jace nasceu numa família Stark, praticamente, com criatividade, Burguês safado. ciências e tecnologia fazendo parte da vida dele, então era natural para ele, um talento inato nascido no ambiente ideal, que o futuro seria grandioso. Ele começou como um aprendiz no clã Giopara, onde ele já criava instrumentos e ferramentas transmutáveis, chave inglesa que virava pé de cabra, picareta que virava pá. Tudo que o Jace tocava humilhava seus colegas de tanta inovação e caralho. criatividade. E, obviamente, Jace é o também Tony acabou Stark fazendo mesmo? parte da Academia de Piltover. Quantos pilts são necessários para fazer um martelo? 2, se contar o reflexo do Jace. Ai, Jace. Tanto Vai Jace ficar quanto debochado, Victor eram vistos pelos seus colegas como arrogantes. A genialidade deles seria tão superior que precisavam diminuir o ritmo para os colegas poderem acompanhar eles, até ficarem intolerantes com os colegas e passarem a trabalhar sozinhos. Uma mistura de admiração e desprezo tomava conta dos colegas. Eles são passado. Eles são obsoletos. O único gênio com intelecto razoável pro Jace era Victor.
Os dois se conheceram numa celebração obrigatória do Dia do Progresso e logo assumiram um elo em comum. Ou seja, vai ser uma treta de nerdolas, né? Uma treta de nerds, pô. Nenhum dos dois queria estar ali. Imagino inclusive que seja um encontro cheio de burburinhos entre os colegas ao redor. Não se envolva, deixa o progresso começar. A partir daí, eles passaram a trabalhar juntos e disputavam uma rixa saudável de ego. Saudável por enquanto. Juntos, eles inventaram um traje mecanizado, robusto, que aumentava a força dos trabalhadores portuários de Piltover e leve o suficiente para eles não se afogarem caso caíssem no mar. Era o Mark I deles, digamos assim, e parecia que os dois tinham sincronia, apesar da diferença de ideias. Na construção do Mark II, o Victor sugeriu um super upgrade no traje que exigia um implante Kintec que aumentaria a força do usuário em 10 vezes e impediria de ficar cansado, entrar em pânico ou desobedecer ordens de superiores. Não cansa, obedece ordens, não reclama, exatamente como uma máquina. Um robô, né? Extremamente eficiente. Isso trouxe um dilema ético para dentro da academia, e eu não posso deixar de fazer um paralelo agora citando as inspirações do Victor e do Jace. O Jace é uma mistura de Superman com Tony Stark e Reed Richards, com um cabelo e porte físico altivo e uma genialidade que trabalha em prol da humanidade, apesar da arrogância intelectual. Ele é total lawful good, como um paladino steampunk, e por isso tem o título de Defensor do Amanhã, que vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Eu iluminarei nosso caminho. O Victor é claramente Esse é inspirado chatão, hein? em Victor Von Doom. O Dr. Destino nasceu numa tribo de ciganos e aprendeu o básico de magia com eles. Era um povo muito pobre, explorado e condenado depois da Segunda Guerra Mundial. O Victor dominou as ciências comuns quando foi para os Estados Unidos e conheceu seu rival de genialidade, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Tinham profundas diferenças racionais e se admiravam ao mesmo tempo. Foi expulso da academia depois de um acidente com uma invenção dele que misturava esoterismo e tecnologia para conseguir se comunicar com os mortos. Aproveitando a referência, na antiga lore do Victor, ele ressuscitou o antigo Urgot através da tecnomaturgia, a mistura de magia com ciência. Depois de expulso da academia, virou aprendiz de magos tibetanos, dominou os campos da magia que tinha começado lá na infância, fundiu o próprio rosto com uma máscara de ferro e, quando voltou para a cidade natal e se tornou o monarca da Lativéria, criou vários Doombots para a vigilância do país dele. O Victor Von Doom é uma mistura de Dr. Destino com Homem de Ferro, e da mesma forma que o Tony Stark, o Victor, do LOLzinho dessa vez, acha que o livre-arbítrio dele tá acima do livre-arbítrio dos outros, e quer impor o que ele considera bom pra todo mundo. Eu consegui ver o privatização para a mundial. Viu? Você é parte do problema. Durante a treta ética entre Victor e Jace na construção do Mark II, aconteceu um vazamento químico em Zaun e o Victor foi lá ajudar. Ou seja, estamos aqui vendo o roteiro de Guerra Civil, né? Mais ou menos isso, pô. Vai ser o roteirinho de Guerra Civil, pô. Ganhando permissão do professor Stanwyck. Foi nesse gesto altruísta que o Victor finalmente colocou em prática o projeto ambicioso e pessoal dele e reconstruiu o Blitzcrank a partir de autômatos caralho! sem consciência, e esse foi o primeiro autômato inteligente de Piltover. Blitz O é trabalho do made Victor by foi tão Victor? primoroso que o Blitz ganhou mais consciência do que o Victor calculava. Ossos são uma alternativa ruim. E aqui eu preciso fazer uma observação de que É a tipo linha visão. do tempo de Piltoverizão Já que estamos falando de bugada, Marvel mesmo? porque é mostrado na lore do Só Victor que é um e Visão Jace que que eles meio nasceram bosta, né? num O Visão, período na real, é pré-Hextech. fodíssima na Marvel. Na temática steampunk, que é Piltoverizão, as máquinas a vapor já foram a sensação do momento, já foram o high-tech da época. Como é do risco que vem o progresso, Do risco é que vem o progresso, não a volta. a evolução disso foi a eletricidade e magnetismo, que muitos cientistas se arriscaram a experimentar e melhorar a vida dos piltovenses além de si mesmos. Daí surgiram os primeiros autômatos, misturando vapor e eletricidade para trabalhar nas regiões mais tóxicas e corrosivas da indústria de Zaun. Eles não tinham consciência nenhuma, não cansavam, obedeciam ordens, não reclamavam,
máquinas. Construtos inferiores. Talvez seja daí que tenha surgido a obsessão do Victor em fundir humanos e máquinas. Talvez ele tenha um carinho especial pelas máquinas e queira dar vida a elas, não sei. E veja que o Victor não inventou os robôs, ele aprimorou os robôs. Um protótipo do que seria o primeiro passo da evolução gloriosa. Mas espera que vai piorar. Esse é o período que o Victor e Jace nasceram. É o período que a Camille nasceu, que a Oriana nasceu. Depois da eletricidade e magnetismo, veio o Hextech, e daí a gente pode trocar o nome da temática de steampunk para Hextech mesmo, porque o Hextech é uma vertente tão exclusiva dessa temática, misturando tecnologia com magia, que Hextech se tornou único, próprio de Piltover Zone. Mas na lore do Blitz, fala que o Victor construiu ele com Hextech, o que não encaixa com a linha do tempo, e você vai entender mais pra frente. Então eu vou assumir aqui de que o Victor reconstruiu o Blitz como tá na lore do Victor mesmo, a partir de sucata, vapor e eletricidade. O aço pode corrigir todos os seus defeitos. O Victor salvou muitas pessoas do vazamento usando Quintech como remédio, como paliativo e aprimoramentos mecânicos em pessoas mutiladas. O Blitão, com seu livre-arbítrio, foi embora depois de cumprir a função dele, e merece um vídeo só dele, e o Victor voltou para Piltover. Chegando na academia, o professor Stanwyck estava fazendo uma celebração de como o robô dele foi tão eficaz no salvamento de Zaun. Projeto Blitzcrank assinado por Stanwyck. O Victor ficou pistola com toda razão, sendo mais uma vítima explorada de Zaun. Deu as devidas queixas na academia, que era o que ele podia fazer na época. O cara não vai levar que ele possa fazer glórias, hoje com o poder que ele tem. Meus oponentes precisam ser atualizados. Pediu ajuda a quem chegou mais próximo de um amigo para ele, o Jace, que se negou a apoiar o Victor depois das discussões éticas que eles tiveram durante o projeto Mark II entre aspas, tá? Acabou então com o professor Stanwyck roubando o projeto Blitzcrank do Victor, o Jace denunciando as ideias antiéticas do Victor e ele foi expulso da academia de Piltover. Ou seja, Victor não vê todos. Voltando ao seu antigo laboratório em Zaun com uma depressão fodida, o Victor rompeu todas as barreiras éticas e iniciou um projeto de aprimoramento próprio, baseado em tudo que ele estudou e experienciou até agora. Humanos tomam decisões emotivas demais, causam acidentes de trabalho, exploram outros humanos e máquinas também, e agora, com uma depressão debilitando a racionalidade dele, ele percebe que o livre-arbítrio, como a gente conhece, não é o ideal. Então, ele começa corrompendo o livre-arbítrio de si mesmo. Destruir e depois aprimorar. É o que, passando por um processo de reconstrução, substituindo a carne por metal e partes do cérebro que abrigavam emoções. Renuncie à carne. O resultado disso foi o Robocop Chaotic Evil com um braço na testa. Tira sua mão de mim! Ele mudou de personalidade, aprimorou a personalidade na visão dele. Agora ele não teria mais emoções, apenas racionalidade. Agora ele é o arauto da evolução gloriosa, um homem-máquina benevolente que inspira quimiotanques e barões químicos a substituírem seus membros e mentes por aprimoramentos mecânicos. Eu sou o primeiro de muitos. Através dessa transformação, o Victor se tornou uma figura messiânica que vai trazer uma nova era para Zaun. Pelo menos é isso o que seus supostos devotos pensam. E esses devotos só aumentam, porque precisam dele. Como fala na lore do Victor, seu trabalho salvou centenas de vidas, porém pedir ajuda a Victor podia ser perigoso, pois suas soluções costumavam ter consequências inesperadas. Mas, no desespero, Victor era a pessoa certa. Ou seja, ele aproveitava da vulnerabilidade da pessoa que sofre acidente de trabalho ou que mora perto de algum vazamento industrial, a pessoa tem algum membro amputado ou fica doente, falência de algum órgão interno por causa do cinza de Zaun, que é uma fuligem constante muito corrosiva para os pulmões, convulsões, alucinações, parte do cérebro danificada. Essas pessoas chegavam destruídas até o Victor, que oferecia de presente um recurso melhor do que a pessoa tinha antes de perder e esperança de novo. Alguns desses aprimorados fanáticos erguiam cultos de devoção a sei lá o que.
O Victor desprezava esse fanatismo irracional. À medida que crescia essa manada descerebrada, crescia a ambição do Victor em eliminar as emoções dessas pessoas. Contemple o verdadeiro poder. O Urgot se aproveitou desses aprimoramentos, não diretamente com o Victor, mas com engenheiros presos junto com o Urgot. E como fala na lore do Urgot, a dor era o segredo de Zaun. Urgot agora percebia que não era a força que governava Noxus, mas os homens. E homens são fracos. Eu sou mais forte que um homem, mais forte que uma máquina. Eu sou uma ideia. Se juntar Urgot, Victor e Singed para dominar Zaun, eles ficam quase tão Chernobyl quanto Ionia. Mas não tem registro de contato entre eles nas lores, ok? E qual o problema com Ionia, rapá? Eu sou Team Ionia, porra. Ah lá, rapaz. É bem grande. Tão intoxicante quanto Kindeck. Mas percebe que no início da lore do Victor dizia que ele tinha reduzido o número de acidentes de trabalho a 0? Pois é, com a falta de manutenção com alguém incapacitado, o Victor, omisso, ele deixa os acidentes acontecerem e num desses vazamentos tóxicos, centenas de pessoas enlouqueceram. Partes do cérebro delas foram corroídas. O Victor usou um paliativo Kintek para sedar as pessoas, abriu o crânio delas e filtrou o veneno do sangue. Não sei por que precisa abrir o crânio para filtrar o sangue, mas ok. Mas os o Alésios tem um ponto, né? Realmente, na nossa parte aqui de vida real, não precisa disso, né? Mas tudo bem. Recursos que o Victor tinha não era o suficiente para salvar as pessoas. Ele precisava de mais equipamentos e potência. E ele sabia onde ele conseguiria. Piltover. Agarre-se ao progresso. Enquanto isso, o Jace prosseguia nos projetos enfadonhos dos professores até a chegada de um cristal bruto e azul vindo das profundezas de Shurima. Aqui começa o período Hextech na linha do tempo de Piltover e Zaun. O cristal passou primeiro por todas as mãos de todos os cientistas da academia, para só enfim, depois de não conseguirem extrair nada útil do cristal, entregaram nas mãos arrogantes e presunçosas do colega Jace. Fique à vontade. Mas ele é o mais foda, pô. Se ele não desvendar as propriedades desse cristal, mais ninguém desvende. Eu vou gostar disso. Talvez o clã Ferros da Camille. O fato é que o Jace ouvia algo pulsando dentro do cristal, mas depois de meses fazendo todo tipo de teste, ele não desvendou nada. Pela primeira vez, ele percebeu como seus colegas deviam se sentir se empenhando tanto para resolver um problema que acabava em frustração. Era injusto, tão injusto quanto esse dilema raso de empatia que ele teve que passar em contraste com a decadência do Victor. O Jace, então, aprendeu a ser mais legal e educado com seus coleguinhas de trabalho e nisso acendeu a lampadinha na cabeça dele. Por que não arrancar só um pedacinho do cristal para avaliar? Traga o martelo! Nossa, que ideia genial! Todos os colegas e professores da academia, se pá, até o Heimerdinger não pensou nisso. Você foi o único que pensou. Jace, você é realmente um gênio. O pedacinho de cristal finalmente reagiu com uma descarga elétrica controlada, porém a reação não era controlada. O laboratório do Jace explodiu. Salve, senhor das flores, véia Daiv. Peraí, deixa eu pausar o alerta. Valeu pelo sub, Felipe. A capacidade dos cristais contendo almas de Brackern. Era um progresso, e o Jace trampou noite adentro com os experimentos. Na manhã seguinte, chegou a encomenda de Zaun, era o titio Victor que viu o clarão de explosão na noite passada e ele tá querendo a fonte dessa energia. Mas primeiro, como um bom vilão, ele revelou os planos dele pro Jace e propôs que os dois se unissem de novo para serem os Defensores do Amanhã. Jace, Lawful Good, Superman, o único defensor do amanhã, não baixou a guarda e se engalfinhou com o Victor numa luta técnica cheia de jabs e cruzados como só dois nerds conseguem lutar. A luta terminou com o Victor cutucando o olho do Jace e levando o Cristal Brackern embora.
pro laboratório de Zaun. Ele ligou o cristal às suas máquinas, que funcionaram perfeitamente. Se os cientistas de Piltover não conseguiram pensar em arrancar um pedacinho de cristal para testar, o Victor conseguiu fazer o cristal inteiro funcionar num piscar de olhos. Esse é o pica das galáxias da tecnomaturgia. Não concordo com seus métodos, mas macacos me mordam. Você certamente consegue resultados. O Hextech foi uma revolução da tecnomaturgia e muitas das invenções que Victor e Jace criaram exigia muito mais energia que a tecnologia da época fornecia. O Jace criou o martelo transformador antes do Hextech, e ele usou eletricidade e vapor de mercúrio para energizar, e mesmo assim não funcionou. Só com os cristais Brackern é que isso foi possível. Por isso, muitas habilidades usadas pelo Jace, Victor, Blitão, Oriana contêm eletricidade e magnetismo, porque eles vieram antes do Hextech e usaram a tecnologia da época que eles tinham disponível. Olhos no horizonte. O processo de cura dos doentes estava quase concluída até vir o Jace encher o saco com o martelo transformador energizado com aquela pedrinha de cristal que ele arrancou. Gênio, e começou a implodir o laboratório de Zaun. Mas acontece que tem uma brincadeirinha nas lores dos dois. Na lore do Victor tem a versão dele da história em que ele tá salvando essas pessoas doentes. Mas na lore do Jace, a lore mais sóbria, digamos assim, fala que ele encontrou o laboratório cheio de cadáveres com crânios abertos, vazios, com cérebros transplantados para autômatos e conectados ao cristal Brackern. Se o Blitão, com seu livre-arbítrio, era a versão alfa da evolução gloriosa, agora com o projeto revisado, tem a versão beta e oficial. Golems com o cérebro humano limitado e com as 3 leis da robótica só pro Victor. Não ferir o Victor, obedecer o Victor, proteger a própria existência pro Victor. E ele deu o comando pros bots atacarem o Jace, que a essa altura já estava heroicamente pistola contra esses crimes contra a humanidade, energizou seu martelo de mercúrio e esmagou cada bot humano do Victor. Já estavam condenados mesmo, não eram mais humanos, eram só minions para ele farmar. Hammer time. O Jace deu a marretada final no cristal Brackern, que se fragmentou e o laboratório do Victor desmoronou com todos os seus projetos e bots. Por Piltover! O Jace se salvou, retornou para Piltover, contou tudo o que aconteceu e ganhou uma fama heróica depois desse evento. Foi apelidado como o Defensor do Amanhã, ou seja, do Progresso, e todos passaram a amar ele. Todos que não conheciam ele pessoalmente. O corpo do Victor nunca foi encontrado, e por isso, hoje, o Jace tá loucão, alienado no Victor, enxergando bots do Victor em tudo que é lugar, então ele tá preparado pra uma revanche. Estou sempre pronto. O Victor hoje segue acreditando que o livre-arbítrio dele tá acima do livre-arbítrio dos outros. Como eles entraram na era do Hextech, foi fácil comprar ou traficar um núcleo Hextech para ele energizar o cajado e as funções do corpo dele. Porque agora ele é uma máquina, né? E segue influenciando tanto Zaun quanto Piltover, como mostra nas cartinhas do Legends of Runeterra. O Guardião da Praça veio do projeto Blitzcrank, assinado por Stanwyck. O professor Von Ipp era um cientista muito antiético porque ele era acusado de ser fofinho demais, então fugiu da academia de Piltover para encontrar o Victor em Zaun. E a carta Fundição de Núcleos Hex mostra que o Victor já está trabalhando em novos projetos na indústria de Zaun. O futuro alternativo disso a gente já sabe qual é o Victor Criador, dono da linha de skins Máquina de Combate, que tem o Jace como resistência e que ironicamente tem o Skarner como máquina de combate alpha, a primeira vítima do Victor. Se você não entendeu, assiste o vídeo do Skarner. Abandone seus semelhantes. Meu amigo, era isso. Foi muita coisa nesse vídeo. Agradeço